Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Quem já tá aí nesse momento? Bom dia. Vamos mudar esse filtro aqui, arrumar um filtrozinho aqui, né, gente? Porque ninguém merece essa cara inchada todo dia de manhã. Bom dia. Ai, bom dia, Rosiane. Quem tá aí? Mônica, Nilma, bom dia. Deus abençoe vocês. A Cleitiane, Alisson. Olha, Laura, Adriana, bom dia, gente. Como vai vocês? Como passaram de ontem? Deus abençoe cada um de vocês hoje, né? Hoje, quinta-feira. Gente, hoje é um dia super mega especial. Hoje é dia do aniversário da Giovana, dia 30 de abril. Olha só. Nossa, há 20 anos atrás, eu tava dormindo uma hora dessa, a verdade era essa. Bom dia, Andréia, bom dia, Deise. Meu marido já acordou também, tá aqui. Bom dia, meu amor. Então, 30 anos atrás eu tava dormindo essa hora, gente. Foi muito interessante, Andrei. Andrei, olá, bom dia. A Giovana, há 20 anos atrás, então eu tava falando, não entendi o que você falou, amor. Falei 30, vixe, é o sono. A 30 eu nem imaginava ter filho, a verdade é essa, né? Bom dia. Nossa, ela aqui, parabéns, Gi. Que Deus te abençoe, minha filha. Tô contando aqui pro pessoal que há 20 anos atrás, uma hora dessa eu tava dormindo, literalmente dormindo. Eu acordei 7 horas da manhã, era um domingo, era o terceiro dia, porque a Giovana era pra nascer dia 26 de abril. E aí nada da Giovana nascer, fui pro hospital já com o início, né, do trabalho de parto. Cheguei lá, o médico falou, não, isso aqui não dá, tem muita coisa pra fazer ainda, pra acontecer, que eu queria normal, super, né? Imagina se eu não ia ter parto normal. E depois, volto pra casa, isso é uma sexta-feira, tinha um casamento naquele dia, que eu ia nós íamos ser padrinhos, e aí falei, isso não vai dar certo, né? E ele forçou um pouquinho para poder ver se eu entrava em trabalho de parto. Dava volta na quadra na sexta-feira, caminhava, sábado, vai eu de novo, aí começou a aumentar as contrações. Vai eu de novo para a maternidade com mala e tudo. O médico, não, pode voltar para casa. Aí domingo eu falei, quer saber? Agora eu vou ficar em casa mesmo, não vou nem saber de ir para médico. Quando dá 7 horas, 7h30 da manhã, eu tomando café. Eu falei, vou tomar café. Não tava sentindo nada mais. E eu, de repente, o telefone toca, era o médico. Luciane, como você está? Eu falei assim, eu tô ótima, eu não tô sentindo mais nada. Ele, não, então agora você vai pro hospital. E aí eu fui, induzi o parto durante o dia inteiro. A Giovana nasce 6, 7 horas da noite, de parto cesárea. Ô, menina, vamos lá. E benção, tá aí, 20 anos, que bom. Bom dia, a Rê tá aqui, a Miri, a Mireia, que já tá aqui também, a Flavinha, a Juliana, minha mãe, não acredito, mãe benção, Valéria, que live linda sua, Valéria, parabéns, hein, quero ver mais. Deise também já tá aqui, a Dani, muita gente que tá aqui. Gente, eu esqueci de alguém. Ellen, bom dia pra vocês, que Deus abençoe vocês. André, passando para te dar um apoio moral. Sempre assim, né, André? Mas que bom, André. Obrigada pelo teu apoio moral, Andréia. Um apoio moral e rezar por você, para que continue acordando cedo. No mínimo 21 dias eu vou estar aqui com vocês. Hoje é o nosso terceiro dia. Um cafezinho aí. A Ana tá aí também. Muito bem, Ana. Gente, então vamos lá, começar a nossa live. E hoje a gente vai falar de um pedido que foram 2, não foram muitos não, mas assim, como é numa sequência que eu coloquei os nossos assuntos, e ontem nós falávamos sobre o medo, né? Medo do novo, sofrer por antecedência. E hoje vai ser a Tia André. E hoje nós vamos falar sobre a questão de dificuldade de foco, quando eu tenho dificuldade de foco. Então, algumas pessoas, você se identifica com isso. A Giovana diz que a Tia Andréia sabe a luta que é acordar cedo, acordar antes da... É verdade que a Andréia acorda muito cedo, quase todos os dias, né, Andréia? Eu acho que ela acorda cedo direto. Gente, a Giovana aqui, tô achando muito legal, viu, Gi? Bom dia, Fernanda. Vou fazer um desafio pra você, viu, Fernanda?
Depois eu te conto o que que é. Gente, muitas pessoas têm medo de exposição. Não sei se a Fernanda tem, mas assim, eu tinha medo de exposição. Quem aqui também tem medo de exposição? Eu quero fazer um desafio pra vocês. Fernanda, e eu queria fazer um desafio pra você, viu? Fazer uma live junto comigo. A Fernanda é maquiadora. Já vou falar aqui, né? Eu não vou falar, vou falar. A Fernanda é maquiadora. Eu fiz um curso de auto make com ela. Vamos treinar online e ao vivo e a cores? Você como a minha instrutora, com os produtos que eu tenho em casa? Quem sabe? Eu acho que fica legal, né? Não 6 horas da manhã, porque meu rostão vai ter inchado, mas um outro horário. A gente vê aí intercalando nesses dias de lives. Pensa aí sobre isso. E aí, gente, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre falta de foco, sobre quando você quer alguma coisa e quer muitas coisas ao mesmo tempo. Quem aí se identifica com isso, com a questão de foco? Às vezes não consegue. A Fernanda, eita nós. Vamos pensar nessa possibilidade, Fernanda. É no dia também aniversário do meu pai. Olha aí, parabéns pro teu pai, viu, Mireia? E que a Gi também acorde cedo. É verdade, porque aqui em casa, na verdade, nós somos mais... Meu marido, Humberto, que ele é mais de acordar cedo, né? Nós somos mais noturnos, assim. Mas eu acredito que a gente pode muito bem mudar esse hábito, porque é um hábito. Depois a gente também, alguns dias a gente vai falar sobre hábitos, mudanças, né? E que a gente está vivendo isso, eu estou vivendo, pelo menos eu, estou vivendo isso na prática. Bom dia, Rafa. A Mireia diz assim, faço muitas coisas ao mesmo tempo e não obtenho resultado em nada. Então vamos lá. O que é, de onde vem às vezes essa dificuldade? Eu acho que eu podia apagar essa luz aqui que tá bem forte. Amor, você apaga lá atrás? Porque às vezes dá um clarão aqui. Qual? Lá, isso, obrigada. Acho que fica melhor, gente, assim? Eu acho, não sei vocês, né? Mas pra mim... me tira o foco, a verdade é essa, tá vendo? Coisas que vão tirando o foco, Qual que é uma característica de necessidade emocional que a gente pode perceber aí nas pessoas que têm dificuldade de foco ou que fixa o tema hoje, Lu? Verdade, eu não fixei. Peraí. Vou comentar aqui. Falta de foco. Falta de foco. Está relacionado com a necessidade emocional de controle, viu, gente? Ela está relacionada com essa necessidade emocional de controle. Publicar, e aí eu dou 2 cliques. Fixar comentário. Fixou? Fixou. Com a falta de foco, a dificuldade da gente focar. Agora, cadê meu filtro, né? Vamos pôr de novo aqui, né, gente? A necessidade da gente... A vontade de focar, ou seja, você quer focar nas coisas e não foco muitas coisas em nada. Como a Mireia disse assim, eu quero fazer várias coisas e na verdade sai e não faço nada. Então ela está muito ligada, a necessidade a falta de foco, ela tá um pouco ligada, não assim, intrinsecamente, porque também aí pode ser que tenha um déficit de atenção nesse meio termo aí. E déficit de atenção, olha só, vamos perceber o nome, déficit de atenção. Eu tenho uma deficiência de atenção. No fundo, eu preciso também de uma atenção. Ele está relacionado, o déficit de atenção, com muitas questões emocionais também. Apesar de que hoje tem muitos estudos, muitas crianças com déficit de atenção, com dificuldade de foco. Só que também está relacionado com uma necessidade emocional básica de controle, da falta de controle. Falamos sobre necessidade ontem, né? Falamos sobre, no primeiro dia, falamos um pouco sobre as necessidades emocionais, o que é cada uma, necessidade de aprovação que a gente tem, necessidade de segurança e necessidade de controle. E ontem, especificamente, foi esse medo do novo, esse sofrer por antecedência, que está muito relacionado com a necessidade de segurança. E o foco, ele está relacionado com a necessidade de controle. Que dentro das necessidades emocionais básicas, tem um estudioso chamado Neemias. Ele morou muito tempo na Dinamarca e ele tem um estudo um pouco sobre isso, sobre a questão corporal relacionada com as emoções.
E eu tenho treinamento sobre desse Body Molding Talk, que é as emoções relacionadas com o corpo. Cada parte do corpo nós temos uma emoção fixada. Mas ele fala o que, o Neemias, sobre essa questão da necessidade de controle. Quando nós estamos em desequilíbrio, todos nós temos, mas quando estamos em desequilíbrio com essa necessidade emocional, nós temos alguns tipos de comportamentos. E aí eu falava ontem, vamos ver se vocês se identificam com alguma dessas. Eu anotei aqui, porque eu tenho em mente, mas às vezes o foco, eu me encaixo um pouco dentro dessa necessidade em algum momento. Olha só. Os comportamentos disfuncionais quando você tem isso em excesso, quando isso está em desequilíbrio. Às vezes enxaqueca, não tem enxaqueca, mas dores de cabeça. Tá muito quando não tem uma questão biológica ali, as dores de cabeça. Aí vamos pensar na questão corporal. No corpo, a memória emocional que está relacionada com a emoção que me falta controle, está relacionado a dores no pescoço, sabe, muito torcicolo. Às vezes a pessoa fica sempre com o pescoço duro, doendo muito essa região aqui. Então tem esses dores nos braços, nas pernas. Tudo isso relacionado com essa questão de me falta o controle de uma situação. Eu não estou conseguindo controlar algo que me foge. E se eu não consigo controlar algo, provavelmente que eu perca o foco. Geralmente são pessoas que estão um pouco mais estressadas, um pouco mais estressadas mesmo, no sentido de tem uma certa agressividade interna e também tem dificuldade de lidar com diferenças. Por quê? Porque se eu quero controlar as coisas, eu não quero coisas muito diferentes. Só que também, nesse momento, quem quer controle, também falta controle. A verdade é bem essa. É recíproco, né? A recíproca é verdadeira. Quem quer controle, também falta controle. Porque se eu quero controle, é porque eu não tenho controle. Percebe? Se eu quero cortar meu cabelo, subentende que meu cabelo tá curto. Ou tá longo. Então me falta aquilo. Então todas as vezes que eu quero algo é porque aquilo me falta também. Então se eu quero controlar tudo, me falta controle. Quanto mais eu quero controlar uma situação, mais ela vai fugir do meu controle. E quando ela me foge do controle, aí eu perco o foco. Por quê? Porque eu quero muitas coisas. E o foco... a gente precisa, para falar sobre foco também, a quantidade, quantos por cento do meu dia, quantos por cento daquilo que eu vou fazer, que eu tenho foco. Naquilo eu preciso que eu tenho foco, que eu consigo controlar. Então, eu preciso, para eu perceber a quantidade de foco que eu tenho, para eu ter foco, na verdade, para eu ter foco, eu preciso relacionar com aquilo que eu posso controlar. Porque quanto mais eu focar naquilo que eu controlo, mais eu vou ter sucesso, mais eu vou realmente conseguir fazer as atividades que eu me proponho, as metas que eu me proponho. Eu não vou ter aquele monte de pensamento acelerado e que pensa 1000 metas, né? Lembra de onde que eu falava do cardápio, né? No finalzinho da live, até Humberto que falou sobre o cardápio de restaurantes, cardápio de restaurantes ricos, né? Restaurantes muito caros, são cardápios pequenos. Então, ou seja, você tem só poucas coisas para você escolher. Então, você não perde tanto foco, porque são poucas atividades. E quando a gente perde o foco? Porque tem muitas coisas e eu não sei onde eu vou. Porque tudo é importante, a gente considera tudo como importante. Então, alguém aí se identifica? E, gente, vamos falando junto, vamos trocando ideias aqui. A Rê diz assim, tenho dificuldade em focar nas minhas necessidades, foco nos outros e esqueço de mim. E aí tem um grande problema nessa situação, sabe, Renata? Porque quanto mais Por que a gente fica depressivo? Por que existe a depressão? Justamente porque nós vamos... Ele deu um chute aqui, porque eu bati a mão nele. Gente, esse meu pedestal ali, então, meu celular é pesado e o pedestal fica assim. Então, eu vou realizando a depressão, muitas vezes na maioria das situações, quando não é biológica, é orgânica, né? Eu vou realizando o desejo dos outros, eu vou esquecendo de mim, vou focando nos outros. Mas qual que é essa dificuldade de focar em mim mesma, né? Precisa se perguntar também. Realizar as suas necessidades,
olhar para você, focar naquilo que é importante para você também. Porque não é só o outro que é importante, eu também tenho as minhas importâncias, eu sou importante em primeiro lugar. Ah, mas isso não é egoísmo? Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ame a você mesma para que você possa doar algo mais, para que você realmente possa doar um amor verdadeiro. Então, não tem egoísmo nenhum nesse sentido, né? E então, assim, quando eu vou querendo eu tenho muitas opções, eu fico ali perdido. Hora eu começo uma atividade aqui, hora aqui, hora aqui. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de organização na casa. Eu preciso me concentrar para fazer, no começo da pandemia, que a gente, né, foi todo aquele distanciamento social, então eu fiquei com a Neuza alguns dias sem ela vir, e assim, a minha secretária, e vindo dia sim, dia não, ou alguns dias mais sem ela aqui em casa, né? E vamos lá trabalhar, pôr todo mundo para trabalhar. Gente, para eu poder organizar e começar a fazer alguma coisa, daqui a pouco eu ia para outra. E aí o Guilherme falou, mãe, a senhora não tá terminando nada. Falei, gente, eu preciso parar, pensar. Bem, eu via que tinha muitas coisas para eu fazer. Tinha casa para organizar, ou seja, o chão para limpar, tinha as louças para organizar, o almoço para fazer, roupa para organizar. Eu falei assim, gente, é muita coisa. Aí eu respirei e falei, gente, como será que a Neuza faz? Até meu menino falou assim, gente, eu vou ter que ligar pra Neuza, né, pra poder ver como que ela organiza as coisas. Então, é uma coisa de cada vez. Eu falei, quer saber? Vou fazer uma coisa de cada vez, acreditar que só tem aquilo pra eu fazer. E foi aí que foi dando certo. Então, aí dividimos as tarefas, né, cada uma organizava alguma coisa. Pra quê? Pra que eu consiga focar nas situações. E tem pessoas que têm um pouco mais aceleradas, pessoas geralmente mais aceleradas. Se a gente não tem controle, ou seja, se você não dividir as suas atividades mesmo assim com um afinco, você se perde no meio do caminho. Então eu costumo às vezes me identificar com isso por conta dessa questão de se perder. Isso também da gente se perder no meio do caminho. Porque eu vejo aqui, eu quero organizar aqui, a hora que eu olho para o outro lado, também está desorganizado. Como eu tenho muita coisa para fazer, eu quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo. E aí, às vezes, e sempre eu digo isso para os meus pacientes que chegam, é assim, quando você vai estar com muita fome e você tem uma pizza inteira para comer, você fala assim, nossa, eu como uma pizza de 8 pedaços sozinho agora. E aí, o que acontece? Se você comer uma pizza de 8 pedaços sozinho de uma vez só, o que vai acontecer? Você vai passar mal. Então é a mesma lógica. Se a gente olha um café aí, gente, a foto do café. Se a gente olha, alguém tirou, eu acredito. Se você come então a pizza tudo de uma vez, você vai passar mal, você não vai conseguir, você vai comer um pedaço aqui, um pedaço ali e vai ficar com indigestão. Concorda? Agora, se você come um pedaço de cada vez, eu como uma fatia, eu como outra fatia, de repente na segunda fatia, na terceira no máximo, eu, por exemplo, na terceira no máximo, né? Já tô super cheia. Então, e você vai ver que você não precisa comer a pizza inteira. E vai deixar para depois. Também funciona da mesma forma as nossas atividades, aquilo que a gente vai fazer. Então, o que eu vou focar nisso. A hora que eu terminar isso aqui, eu vou focar no outro. Mas às vezes a minha mente, ela começa a sabotar. Então aí existe um processo de autossabotagem também nesses processos, quando a pessoa tem falta de foco. Porque às vezes a falta de foco está relacionada com uma autossabotagem. Eu não posso terminar algo, tem um projeto muito importante para eu fazer e que aquilo me foge da minha alçada. Foge da minha alçada no sentido assim, eu não sei o que pode acontecer depois daquilo, isso tudo internamente, muito inconsciente, então eu entro num processo de autossabotagem, porque aí eu vou procurar 1000 coisas para fazer para não terminar aquilo. Alguém aí se identifica com isso também? Ou seja, eu começo a acumular trabalhos e a gente começa às vezes a ficar apavorado com tanto trabalho que eu vou acumulando. E aí o foco, o que vai acontecer? Vai piorar essa falta de foco, cada vez mais. Então, o que eu posso fazer nesse sentido?
olhar e separar. Eu posso então fazer pequenas partes de cada vez, pequenos movimentos por vez. E de pequenos em pequenos passos, eu vou chegar até o final do caminho. Com certeza. Ou você também, nesse momento, você vai conseguir perceber as dificuldades no meio do caminho e conseguir se reorganizar. Porque se você fica naquela corrida de ratos, né, que é aquele desespero, a gente não consegue perceber as situações que a gente pode ter a fazer as mudanças no meio do caminho também. A Esther, bom dia Esther, bom dia, em sintonia. Eu sinto muita dor no meu abdômen, se não tem alguma coisa biológica aí, Esther. Acho que depois eu vou fazer uma live, não tá na programação, mas eu vou fazer alguma live nesse sentido, da onde são as dores que a gente tem quando você tem medo, tá bom? Então, porque nesse processo que a gente vai até o final, tá? Com 21 dias. Dores no abdômen, eu vou te responder aqui, Esther, só pra gente não sair o foco da nossa live. A dor, já que eu falei que tem, né, as memórias emocionais estão no corpo e nosso corpo responde. Dor no abdômen tá relacionado com a questão, dor, barriga, nessa região é raiva, dor no abdômen, bem mais embaixo, está relacionado com a questão de sentir-se excluída, sem importância, magoada, ressentida, algumas memórias, às vezes, de antepassados de abusos, tanto psicológico como também violência sexual, da mesma forma. Bom dia, meu irmão do coração! Me acho acelerada, Valéria. Duas, prazer, né? Bem-vinda ao clube. O aceleramento é uma coisa. Às vezes me chegam pessoas e falam assim, eu sou muito acelerada, eu quero parar, eu não quero ser dessa forma e tal. Às vezes vai até na medicação, toma medicação e tal, e de repente se vê perdido e não é aquela pessoa. Ela fala assim, mas eu não sou mais eu. E realmente, porque você precisa aceitar também a sua forma de ser, o seu temperamento. Se você não tem um temperamento sanguíneo, eu vou começar a falar, não no próxima segunda-feira, mas nas outras segundas-feiras, no meu programa de rádio. Gente, eu faço um programa de rádio toda segunda-feira. A Esther veio pra cá acho que é você, né, Esther? Por conta do programa de rádio, Sintonia com Meu Deus. Então eu vou falar lá sobre os temperamentos. Então eu vou fazer vários programas falando sobre os temperamentos. Foi sobre cura das emoções e vai terminar segunda-feira e depois sobre temperamentos. Então eu preciso também aceitar o meu jeito de ser, o meu temperamento, a minha forma de ser, a minha essência. E quando eu aceito que eu sou mais rapidinha, e eu sou dessa forma, eu me vejo assim mais acelerada, no sentido mais rápida com as coisas. Tá tudo certo. O processamento interno da mente é mais rápido, as sinapses são mais rápidas. E você precisa aceitar também o seu jeito de ser. Porque quando a gente aceita o nosso jeito de ser, a gente não vai ficar procurando outras pessoas, outras comparações para você ser, né? Para você ser. E então, isso vai fazendo com que você também tenha esse olhar para dentro de si e se controle. E controle esse foco, né? Porque quanto mais eu desfoco, por que a minha dificuldade de focar? Então, a regra de Pareto, ela diz assim, o que é a regra de Pareto? 80-20. Ele diz que Pareto é um cientista que estudou todos os comportamentos e aí dessa regra de Pareto, essa lei de Pareto, vai para várias áreas da nossa vida. Então, muitas pessoas utilizam até hoje e a gente pode perceber isso no nosso dia a dia. 100% da nossa tarefa, do nosso dia, é 80-20. O que é 80-20? Eu tenho maior produtividade em 20% do tempo do que em 80%. Então, 80% do meu tempo fica naquelas questões assim, não é enrolação, mas sabe, eu vou ficar pisando ali, resolvendo algumas coisas, e em 20% do meu tempo é o tempo que eu sou muito produtivo, sou muito mais produtiva. Então, a maioria das pessoas agem dessa forma. E a regra de Pareto, ela se estende para muitas outras coisas, para muitas outras áreas, também na questão financeira, na questão da produtividade dentro de uma empresa, na questão dos trabalhos dos funcionários, ou seja, os funcionários eles acabam produzindo a quantidade de funcionários de 100% dos funcionários, 20% deles
trabalham mais focado, produzem mais. Então, 20% são responsáveis pelo maior número de produção dentro de uma empresa. Pode perceber isso. E também no nosso tempo. Então, vamos lá. Diante daquilo que eu tenho, diante daquilo que eu quero controlar, de 100% do que eu quero controlar, eu só tenho controle 25%. Então, por exemplo, e aí numa situação de estresse, isso diminui, esse meu controle diminui. Por quê? Porque eu estou num estado de luta-fuga, eu preciso prestar atenção que eu também ali, se eu entro no estresse, o meu cérebro, ele entende que eu estou correndo um risco, eu estou numa ameaça, então eu entro num processo de luta-fuga. Se eu entro num processo de luta-fuga, eu preciso gastar, ou seja, pegar um pouquinho da minha energia e colocar naquele alerta. Porque se eu precisar correr, se eu precisar lutar e se eu precisar me paralisar, eu preciso de energia. Não sei, vocês estão comigo, gente? Eu preciso de uma resposta aí. Então, olha só. Então, quando eu entro em estresse, esse meu foco diminui porque eu demando um pouco de energia para esse processo de luta-fuga. Então, ou seja, o meu foco, meu controle, na verdade, o meu controle vai para 15% aí de toda uma situação. E para que eu não perca o foco, o que eu posso fazer? Focar naquilo que eu controlo. O que eu controlo no dia de hoje? Por exemplo, hoje, vocês que estão aqui comigo, 6h15 da manhã, onde é que você pode controlar o seu dia? Eu posso controlar hoje, por exemplo, eu estou em casa e eu trabalho, eu começo meus atendimentos 1h30 da tarde. Então eu vou focar, eu sei que na minha manhã, então eu tenho uma aula daqui a pouco, das 6h30 até as 7h30, eu vou estar fazendo outras atividades, me organizando o meu dia, fazendo a minha atividade, um pouquinho de atividade física, vou estar fazendo o que mais? Vou estar fazendo uma leitura que eu quero, já pensar na live de amanhã, mas não nesse tempo, eu não vou conseguir fazer tudo isso, porque tem minha atividade, tem minhas orações, tem meu escrever alguma coisa e preparar para minha aula. Então eu foco nisso. Agora, se eu começar a pensar no que eu vou fazer na minha preparação da live de amanhã, que eu já tenho o assunto, mas que eu preciso organizar os meus pensamentos, tão clarão aqui em mim, né? Eu tô achando aqui. Organizar os meus pensamentos, o que acontece? O que vai acontecer? Eu vou sair do meu foco, que provavelmente, se eu começo a pensar em tudo isso, 7h30 eu não vou estar parada para fazer minhas aulas. Então eu preciso focar naquilo que eu tenho controle. Quanto mais você quer focar naquilo que você não tem controle, ou seja, nos outros 80% das suas atividades, das coisas que aparecem, de repente, extra também, você acaba pensando, eu tenho 1000 coisas e vou focar em 1000 coisas e não foco em nada. Ou seja, quem quer abraçar o mundo não abraça ninguém. Quem muito abraça, percebe? Eu quero abraçar tudo. Então tudo a gente não pode fazer. Então isso também está relacionado, o foco está relacionado com a produtividade. E um dia a gente vai falar sobre produtividade aqui também. Então, para eu ser mais produtiva, eu preciso focar naquilo que eu tenho controle. Gente, eu acho que é o foco da minha câmera. A gente está falando de foco e ela está aqui brilhando em mim. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho dessa luz aqui que eu coloquei, que agora também já... melhorou, né? É que eu ligo a luz aqui porque ela fica, de manhãzinha tá meio escura ainda. Eu penso o tempo todo, acabo procrastinando sempre. Fabiana, por isso... Então a gente vai pensando, se você começa a pensar muitas coisas ao mesmo tempo, você acaba tirando, ou seja, eu penso muito e procrastino. Ou talvez eu procrastino e por isso eu penso muito, para continuar nesse ciclo de autossabotagem. Então a autossabotagem é um ciclo também e que me tira do foco. O que você pode fazer, Fabiana? Vou te fazer uma pergunta. Cadê você? Volta com café. Gente, eu vou voltar, porque o meu café acabou. Eu preciso de café. Tá aqui. Eu achei que meu marido tinha levado o café. Mas ele deixou aqui um adoçantezinho. Gente, eu queria aprender a tomar café sem adoçante. Mas eu não consigo muito não, sabe? Eu acho que é algo que eu preciso sentir o saborzinho ali do café. Então, olha só. O que você pode fazer, Fabiana, quando você fala assim, olha, que você procrastina por conta desse... né? Tem muitas coisas e vai procrastinando. O que você poderia fazer hoje
É o café? Tirou foto? O que você poderia fazer hoje para ajudar você a ter mais foco, a estar mais centrada? E perceba, imagine agora como uma brincadeira que você vai fazer no dia de hoje, em onde você vai se desafiar. Então, se você está na brincadeira, percebe? Você está no controle. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso internamente na minha mente. É mais ou menos assim, igual para acordar cedo. Se fosse falar assim pra mim, vamos acordar cedo 21 dias, 5h30 da manhã, porque eu preciso acordar 5h30 da manhã, me arrumar e tal, e fazer meu café pra estar aqui. Eu conseguiria? Provavelmente 1, 2 dias e pronto. Mas eu falei, gente, eu vou fazer isso de uma forma, de uma brincadeira. Porque uma brincadeira é leve, brincadeira é fácil você fazer e não tem tanto compromisso. Porque muitas vezes as pessoas também que querem controlar as coisas, ela tem uma autorresponsabilidade muito grande. Autorresponsabilidade, uma responsabilidade, ou seja, ela tem um comprometimento e aquilo, ela demanda muita energia naquele comprometimento. A pessoa controladora, ela é rígida, ela não consegue ter flexibilidade para poder ceder também em alguns momentos. Então ela sempre quer muito do jeito dela, sempre do meu jeito que é certo, meu jeito de fazer é certo. Geralmente são pessoas que têm esse nariz, olha só o meu narizinho aqui, mais largo aqui. Isso é uma estrutura de personalidade desse tipo de pessoas, de pessoas mais controladoras. E aí, então, se você faz isso como uma brincadeira, vai te ajudar a você ter mais foco. Então você fala assim, hoje eu vou só focar em 2 coisas que eu preciso fazer. Tô brincando comigo mesma. E isso você vai criando daí um ritual, pode ir criando um ritual e depois isso virar um hábito e vira uma rotina. Mente acelerada, o que a Mireia diz aqui? Eu sinto dores nos braços e pernas. Explodo às vezes, mas consigo voltar ao tom de voz normal, porque aquela pessoa não tem culpa. Às vezes eu sinto raiva de mim mesma, mesmo por não conseguir o resultado. Aceitar que você é humana, Mireia. Aceite que você é humana, que nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente se propõe no dia. E um detalhe, eu não sei vocês, eu procrastino o tempo todo. Esse aqui já falei. O Maurício, bom dia, Maurício. Meus braços doem horrores. Sinal de controle aí, viu? Eu estou perdendo o controle das situações. Por quê? Porque se eu quero ajudar muito o outro, só penso no outro, eu vou querer controlar as coisas do outro também. E o outro, a gente não tem controle sobre o outro. E aí a gente acaba perdendo o foco das nossas atividades, daquilo que a gente tem que fazer. A Emília diz assim, a pessoa depressiva não tem foco, pois é muito negativa. É isso mesmo? Sim! Porque se eu não tenho, eu penso sempre, tenho pensamentos acelerados, de que aquilo não vai dar certo. E aí, muitas vezes eu vou criando cenários na mente, então eu tenho lá 10 atividades para eu fazer no meu dia. Então eu crio cenários para 10 atividades. Veja, eu tenho 10 cenários na minha mente. O que eu preciso justificar inconscientemente, alguma forma de justificativa aqui também inconsciente, que eu preciso justificar que eu não vou dar conta de fazer tudo isso. Percebe? Eu não vou dar conta de fazer todas essas atividades. Então, de alguma forma, eu preciso fazer o quê? Ter uma justificativa para mim mesma. Nossa, eu não tenho foco. Porque é muito mais fácil falar que eu não tenho foco do que eu não dou conta. Mas internamente, eu também estou dizendo, eu não estou dando conta de tudo isso que eu estou me propondo a fazer. Faz sentido para vocês? Isso. A Flávia diz assim, eu sou muito lerda. Ai, Flavinha, você é um barato. Eu sou muito lerda, é isso sim. Vou fazer algo e perco muito tempo em algo só. Como seria se você acelerasse um pouquinho só? Tipo, 10%. Porque se você tem um tempo, ontem eu dizia sobre na questão da motivação, nós somos muito motivados pelo prazo que a gente tem para cumprir uma tarefa. E se você colocasse prazo nas suas tarefas, tipo assim, olha, eu tenho de tal hora a tal hora para fazer isso. Ou esse tempo, esse tanto de minuto. Como uma brincadeira, lembre sempre, como uma brincadeira, por quê? Porque a nossa mente vai entender que a gente está brincando, e brincadeira não tem tanta responsabilidade assim. Se não der certo, deu, se dá certo, ok, se não der, também vai estar ok. Porque é brincadeira. Então eu não preciso ter tanto esse comprometimento comigo mesma. Não que não é pra gente não se comprometer, gente. Eu tô aqui
caçando um jeitinho de mudar essa luz aqui, porque eu não tô muito gostando dela, sabe? Deixa eu fechar essa janela aqui, gente. Ah, é a luz lá de fora. Então tá certo, vamos lá. Não, era lá de fora. Que eu tô bem na janela aqui, gente. Humberto diz assim: como aprimorar o foco para prosperar nesses dias que se tem muita informação? Aprimorar o foco, focar em poucas coisas. Deixar de focar em muitas coisas, porque eu foco, para eu poder pensar no que eu tenho que fazer, eu preciso, para eu aumentar a minha criatividade, eu preciso estar no estado de repouso. Estar no estado de repouso, dar algumas pausas. E se eu vou ocupar a minha mente com muitas informações, e aquelas são muitas informações negativas, o que eu vou fazer? Essas informações negativas vai aumentar o meu nível de estresse e a minha criatividade vai ficar basicamente zerada. Então, eu preciso tirar o foco de todas essas informações. Gente, eu tenho pensado em muitas atividades. Eu falo que eu queria até, inclusive, fazer um hackathon online. O que é um hackathon? É um tipo de atividade que a gente faz para pessoas darem ideias. Então, a gente tem problemas, várias situações para ser resolvidas. Cada um tem o seu problema, por exemplo. Vamos imaginar, eu tô com a minha produção em baixa nesse momento, o que eu posso fazer para produzir? Se eu tenho uma empresa de... Né, a Gisele que estava aqui ontem, eu não sei se ela está aqui hoje, por exemplo, uma empresa de doces. O que eu posso fazer para produzir agora? E aí a gente lança, né, algumas ideias, porque dependendo da quantidade de pessoas, se for online, vai virar bagunça, porque vai ter muita gente palpitando. A gente lança algumas ideias, algumas situações, problemas, e aí todo mundo que está junto ali dá a sua ideia para resolver aquela situação. Então isso se chama hackathon. É ótimo porque você recebe várias sugestões de uma forma gratuita, de uma forma assim muito ingenuína, né? Muito genuína, muito de interna, muito de dentro, assim, então vale muito a pena. Então, se eu tenho muitas informações fora, assim, como eu estava falando, tô tendo muitos pensamentos de formas de empreender dentro dessa crise. Por quê? Porque também eu não estou focada com tudo isso de informação que a gente tem. Então, tira um pouquinho dessas informações. Claro que a gente não pode ficar alheio. Ontem eu pensava assim, gente, vai 2 dias que eu não tenho informação de como que a gente tá. Deixa eu dar uma pensada, ou seja, ouvir como é que tá o andamento do nosso país e do mundo. Porque isso a gente não pode dizer que a gente está alheio a isso, né? Nós estamos nesse momento. Então, focar, tirar muita informação, pensar em poucas coisas a serem feitas, finalizar aquilo e, claro, ensaiar esses cenários, né, mentalmente. Angélica, gente, bastante gente tá aqui. Oi, Ana, como vai você? Deixa eu ver, assim, eu estou em luta, fuga constante. Luta e fuga constante é o estresse que tá alto, viu, Flávia? E quando você tá em um estresse alto, significa que você está precisa ver onde você se sente ameaçado. Então tem um medo aí por trás de tudo isso, gente. A autossabotagem nada mais é do que o medo de não conseguir realizar uma atividade, de não ser eficaz naquele processo. Então eu vou fazer várias outras coisas, saio desse foco, porque se eu não... mais ou menos assim, vamos imaginar. Eu tenho um relatório para entregar. Então eu tô aqui com o meu caderninho e eu preciso escrever esse relatório nesse caderno. Hoje, por exemplo. E aí, o que eu faço? Como eu acredito internamente, de uma forma muito inconsciente, de que esse relatório pode não ser bem escrito, pode não estar tão interessante a minha escrita, posso ter dúvidas sobre como a forma de escrever. Então, eu vou fazendo o quê? Toda hora eu saio para ir tomar um cafezinho, começo a escrever, chega alguém, aí eu falo assim, lá no final do dia, gente, mas hoje chegou tanta gente em casa, ou tanta gente que me chamou no escritório, que não, isso é loucura, eu não consigo terminar minhas atividades. Mas inconscientemente eu estou arrumando formas de me sabotar. Inconscientemente eu provoco que outras pessoas venham me tirar dessa minha cadeira, de estar aqui com a caneta na mão ou com o computador. Caneta na mão foi... vamos fazer agora, né? Que a gente vai tirar um pouco do online. Ali digitando e fazendo as coisas. Então eu provoco inconscientemente com que outras pessoas me tirem do meu foco. E sabe quanto tempo a gente volta, se eu estou aqui escrevendo, você está sentadinho escrevendo alguma coisa e você sai para fazer alguma atividade, até que você volte a focar, a estar naquele estado de fluir, como você estava
antes, quando você parou, demora em média 20 a 25 minutos. Agora, se você levanta a todo momento e você tem um dia de 8 horas, e você levanta em 5, 6 horas, 5 vezes para poder, 5 vezes já deu 50, já deu mais da metade do tempo, você está desfocado. Então, eu não vou conseguir terminar a atividade. Então, nesse momento agora, é interessante para você focar, você ter um lugar separado onde você se concentre, onde você esteja só e consiga se concentrar. Porque todas as vezes que alguém te chama, você vai perder esse foco. E a estado de... eu volto. Sim, você volta, mas o estado de fluir, da forma como você estava quando você parou, demora em média de 20 a 25 minutos para você entrar naquele estado novamente. Então, faz sentido a gente perder o foco e passar às vezes o dia inteiro sem conseguir fazer as coisas, né? Caramba, 1 hora você faz tudo isso. Mônica, mas é rapidinho, são coisas poucas, por exemplo. Você falando, que eu falei, né? Que das 6h30 até 7h30. Gente, a minha ginástica era pequenininha, não vou fazer 1 hora de ginástica, porque sabe esse queima diária? Que tem agora uma promoção de R$7 o mês, por conta da pandemia. Então são 12 minutos de exercício intenso. Então 12 minutinhos, oração. Vou fazer minha oração, não 1 hora de oração, um pouquinho. Vou fazer uma leitura, vou rezar, vou tomar depois o meu café um pouco mais, e aí eu vou me preparar para a aula. Então assim, é que eu não tenho criancinha pequena. Se eu tivesse um neném, provavelmente a minha história era outra. Não teria essas atividades. Então, gente, tem uma vantagem também quando você é um pouco acelerado. Você consegue fazer bastante coisa, sabe? Quem tá mais aqui? Alguma pergunta nesse sentido, gente, que a gente já tá acabando. Minha mente é acelerada, porém, o meu corpo é lento. Com essa minha mente, eu sinto cansada interiormente e acabo me desgastando. Sim, Juliana, porque tem um estresse muito alto aí, né? Um processo, como eu dizia, um processo de luta-fuga alto. Então, eu preciso reduzir esse estresse. E, novamente, eu te digo, ontem eu mandei para você aquele exercício do relaxamento, né, restaurativo, não foi? Foi você que me pediu. Acho que você foi a primeira que pediu. Isso ajuda muito, ou não lembro. Não tem problema. Isso vai ajudar o quê? A respiração ajuda você a estar no aqui e agora. Então eu preciso estar em momentos aqui e agora para reduzir o estresse, para sair desse luta-fuga. Porque se minha mente está acelerada, significa que eu estou trabalhando, mesmo que o corpo não esteja. Por isso esse cansaço todo. Isso realmente demanda muita energia. Nosso cérebro consome 30% da energia do nosso corpo. E agora imagine isso, ele sem fazer nada, né? Tipo assim, hoje eu tô de boa, zen, sem fazer nada, 30%. Agora, se eu estou trabalhando, se eu estou em movimento e pensando, trabalhar com a cabeça, cansa muito. Então, pessoas que trabalham, mas você não está trabalhando físico com o corpo, com força física, por que você está se sentindo cansado? É muito ao contrário. Pessoas que trabalham com a mente cansam mais do que quando trabalham fisicamente. Medo de fazer errado. Sim, tanto, Flávio, como seria se você fizesse sem se preocupar se você vai errar? Dizendo assim, olha, eu faço o meu melhor e o meu melhor é bom o suficiente. Ter diário de bordo ajuda a ter foco. Sim, porque eu vou olhar... Não, peraí. E ter uma disciplina, ou seja, se policiar. Eu não vou para essa outra atividade enquanto eu não terminar essa. Acho que aí está a minha lerdeza. Porque às vezes a gente vai enrolando para não fazer as coisas. A Juliana, sim, eu confesso que quando irei fazer, também é difícil, pois até nessas horas meus pensamentos insistem em vagar. E tá tudo bem, Juliana. Gente, tá tudo bem se vagar os pensamentos. Porque às vezes a gente quer controlar os nossos pensamentos. Novamente, a necessidade de controlar as situações. Tá tudo certo. A gente pensar faz parte. Então é o início. Quando você vai se acostumando, conforme você vai se acostumando a fazer esse relaxamento, você também vai se acostumar, a sua mente vai diminuindo esses pensamentos. Porque os pensamentos acelerados estão ali porque falta um pouco de oxigenação no cérebro. Então, se você faz essa oxigenação cerebral, a sua mente vai descansar. E tá tudo bem se no início, se 1, 2, 3 vezes você for fazendo, esses pensamentos ficarem aí. Só vai dando boas-vindas a ele. A Mireia diz assim, Lu, tenho 25 anos e já estive em altos e baixos. Acho que preciso ser estudada e se precisar de uma cobaia. Mireia, mas é o seguinte, gente, tá tudo certo.
a nossa vida, ela é um cíclico. Nós somos cíclicos, né? Ou seja, ou alto ou baixo. Tem hora, se você não passou nenhuma dificuldade na vida, você vai passar. Ai, mas isso é tragédia. Não, não é tragédia. Os momentos bons vão vir? Sim, mas os momentos ruins também vão vir. E aí, quando você está na baixa, o importante lembrar é que daqui a pouco você vai sair dessa baixa. Você vai pro patamar mais alto. E quando você estiver no patamar mais alto, é preciso cuidado para você sempre precisar estar melhorando, porque uma hora isso também pode baixar, certo? Então tá tudo certo, faz parte do nosso processo de ser humano. Mireia, bem-vinda ao planeta Terra. Tá tudo certo, todo ser humano é assim, tá bom? É só não se frustrar com isso, tá certo, gente? É muito assunto para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, já deu aí 4 minutos a mais da nossa live de hoje. Então coloquem aqui no comentário, mande direct pra mim. Tirar uma foto, né, gente? Deixa eu desativar aqui esses comentários pra sair a foto. Deixa com comentário mesmo. Vamos lá. Foto, depois vocês me marquem pra eu repostar, pode ser? Tirar a foto aí. Depois vocês me marquem, postem. E amanhã a gente tá aqui de novo, 5h48 da manhã. Amanhã é feriado, né? Feriado, amanhã é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Vamos trabalhar cedinho. Depois vocês descansem, vocês que não, né, que estão trabalhando fora de casa, que não vão trabalhar amanhã, que não estão trabalhando no mercado. Deus abençoe. Beijo no coração, me mandem direct se vocês têm dúvidas. E, claro, vocês podem também sugerir assuntos para a nossa live do nosso dia a dia, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Um abraço. Abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Mais um dia, obrigada. 2 dias. Esses 2 dias. Sim, com certeza. Obrigada, Mireia, pela sua partilha. Tchau, tchau.